Sejam muito bem-vindos às videoaulas da Waterfy. Me chamo Christian, sou analista de suporte e serei responsável por apresentar a abertura de chamados para a equipe de suporte pela plataforma Gira. Um link vai ser enviado por e-mail de vocês, onde clicando em link de cadastro vai abrir a plataforma de cadastro do Gira, onde você vai escrever seu nome. Então, recomendo colocar nome e sobrenome, por exemplo, Christian Rodrigues, que é o meu nome. E uma senha. Lembrando que essa senha tem que ser uma senha simples de fácil acesso, para que seja sempre fácil de acessar a plataforma. Então, vou digitar aqui uma senha padrão, ok? Aqui ele já recomenda que é uma senha boa e vou fazer a inscrição. Feito isso, ele vai nos redirecionar para a parte de abertura de chamados. Então, aqui seleciona a opção Suporte Waterfy. Aqui, nessa tela, ele vai exibir um formulário, um questionário. Você vai preencher este formulário, primeiramente preenchendo qual a sua empresa, sua companhia de saneamento. Segundo, qual o produto ao qual você está utilizando, se seria o Customify, se é o Certify, Geofy, Datafy, entre outros. Mas supondo que seria um erro de Certify, você seleciona ele. O módulo ao qual você encontrou o erro, por exemplo, houve um erro de leitura. Durante o processo de leitura aconteceu um erro. Então aqui a gente iria procurar o módulo que seria aproximado com o que você está informando. Que, por exemplo, seria medição. Um erro de leitura no processo de medição, a versão atual do sistema, certo? A prioridade desse chamado ele vai muito de acordo com o grau de urgência e o grau de impacto que esse problema tem no sistema. Então, quanto mais isso impacta no funcionamento do sistema, nas etapas, nos fluxos de vocês, esse grau aqui vai aumentar ou vai abaixar. Vou citar um exemplo. Se o sistema durante a leitura não conseguiu retornar todas as leituras ou não foi possível ler nenhuma ligação, então seria um problema muito alto. Portanto, é um problema no qual a gente vai atuar primeiro, vai dar uma atenção muito maior e também para conseguir categorizar. É muito importante salientar que se todos os problemas forem muito altos, nada é muito alto. Então tem que saber especificar bem quando um problema tem uma gravidade mais alta, que ele precisa ser resolvido em poucas horas, ou se é um problema que é possível ser contornado através das ferramentas do sistema. Então, através dessas prioridades é possível que a gente consiga dar prioridade devida aos chamados mais urgentes. E aqui, mais uma informação adicional, se ele é urgente ou não. Aqui, se é muito alto, portanto ele é urgente, né? O problema, esse campo, qual o problema? Seria uma descrição mais breve, né, do que está acontecendo, um título, por assim dizer. Então, por exemplo, eu descreveria como erro de leitura em campo. Embaixo, a descrição, seriam os detalhes. Então, por exemplo, app não salvou leitura em campo. É necessário realizar leituras novamente. Por exemplo, aqui a gente descreveu, né, o que seria o problema em si e qual o problema que é o campo superior seria mais em relação a um título, né, um resumo. Lembrando que é necessário anexar uma foto para que esse chamado seja concluído, né? Ele não deixa a gente salvar, clica aqui em enviar, ele vai informar que é um campo obrigatório. Que é possível notar que ele tem um asterisco em vermelho. Todos os campos obrigatórios, ele tem um campo em vermelho, um asterisco vermelho, para sinalizar, né, que é necessário preencher essa informação. Tá? Então, essa foto, ela tem que já estar, um print ou uma foto, né, o que seja, já tem que estar no computador, né, que você vai utilizar para a abertura do chamado. Então, é bem importante, né, já ter tudo isso já organizado, já ter tudo bem separado, de preferência bem descrito, antes da realização da abertura do chamado. Tá? Então, portanto, a foto já vai ter que estar presente, o arquivo no computador. Você seleciona procurar, seleciona o diretório onde essa foto vai estar e seleciona abrir. Né? Ele vai carregar o anexo, finalizando,
ele aqui vai estar carregado, a gente pode apertar em enviar. Ele vai ter um tempo que ele vai recarregar e aqui ele vai ter as informações que foram informadas, né, através do chamado. Caso seja necessário adicionar uma informação a mais, existe um campo de comentário onde é possível que você descreva mais algumas outras coisas para os nossos analistas, ou, por exemplo, se houver qualquer tipo de comunicação, né, que os nossos analistas também podem questionar alguma informação, pedir informação adicional. Toda essa conversa, né, essa troca de informações é através desse campo de comentários. Então é possível adicionar um comentário adicional através desse campo. Além disso, existe status, né, onde cada status desse representa uma etapa do processo do chamado interno, certo? Recebido significa que o chamado foi encaminhado para a nossa equipe de suporte e ela vai analisar, dar início a essa análise para que seja encaminhado para a equipe de triagem, né? A nossa etapa triagem significa que esse item está sendo pré-analisado, onde vai determinar a prioridade interna, a gravidade desse item e selecionar quem seria o agente, né, nosso analista, que vai de fato atuar no item, né? Também como a especificação funcional, né? Esse é um pouco mais específico, tá? Significa chamados no qual existe uma análise mais a fundo sobre as regras, por exemplo, uma mudança de fluxo, uma nova adição ao sistema, um módulo novo ou qualquer adição dessas no sistema. Existe uma equipe interna onde vai fazer análise das regras, da possibilidade do sistema. Portanto, a equipe funcional fica responsável por tanto analisar como orçar caso seja uma melhoria para o sistema, né? Uma melhoria no qual vai desenvolver, vai precisar de desenvolvedores atuando em cima, então existe todo um orçamento por trás disso. O planejamento e desenvolvimento é a etapa onde nossa equipe de desenvolvimento de fato pegou o item. Então, significa que estamos já trabalhando em cima, desenvolvendo o código ou possível melhoria, no qual a equipe de desenvolvimento precisou de um ambiente interno ou até externo para fazer essa solução. O status em execução significa que alguém da nossa equipe, um dos nossos analistas, já estão executando, né, fazendo análise, melhoria, o que seja sobre o item. O status aguardando o cliente significa que ele precisa de uma adição, informação adicional. Então, um chamado no qual um dos nossos analistas precisam de mais informações, ele vai questionar através dos comentários, assim como eu mencionei anteriormente, e vai mudar para o status lá aguardando o cliente, né? Lembrando que todos esses status, nossa plataforma Gira, ela vai te enviar um e-mail, né, para informar que esse status foi alterado. Então, todo tipo de atividade em relação a esse chamado vai chegar sempre um e-mail no qual vai te atualizar sobre esse andamento, tá? Para não ser necessário, tá sempre sem necessário entrar nessa plataforma, certo? Isso é uma informação bastante importante. Seguindo, o nosso próximo status seria o devolvido pelo cliente. Significa que eu, cliente, respondi o comentário aqui, né, no qual complementando, né, o aguardando o cliente, que seria acionar informação, né, o analista precisou de informação a mais, eu informei, no qual o Gira automaticamente ele vai atualizar para esse status para o analista ter ciência que esse chamado foi respondido e todas as dúvidas foram sanadas. O próximo status seria validação cliente, né? Significa que existe um chamado onde precisa de uma validação adicional, ou seja, se houve uma solicitação de mudança de dados, por exemplo, uma fatura com valor equivocado ou algo do gênero, após o ajuste é informado, né, que vai haver uma validação para que seja verificado se está tudo ok, se está tudo correto, e após, seguindo o mesmo fluxo de aguardando o cliente, o Gira também ele automaticamente manda essa validação executada, para que os analistas tenham ciência que a validação foi executada e que esse chamado já pode ser concluído. O próximo status seria o preparando versão. O que é que significa isso? Após uma melhoria, algo que precisou de código, né, de modificações no nosso sistema, a próxima versão no qual vai contemplar essa melhoria
No caso, vou citar um exemplo. Se o final da versão é 1.0, a próxima versão seria 1.1. Então, a melhoria estaria presente na versão com o final 1. Então, o preparando versão, ele serve para te informar que na próxima versão, né, ele vai estar disponível, tá? Então, essa versão que vai estar em produção, no caso, digamos que a atual não estaria contemplando, e a próxima atualização estaria com essa melhoria já dentro do sistema, tá? Concluído, como o nome já diz, significa que todos os questionamentos, todas as resoluções já foram resolvidas e o chamado já pode ser fechado. Cancelado, ele significa que houve um equívoco na abertura do chamado, né? Algo que não necessitaria a abertura, né? Pode ser tipo um engano, uma falta de informação, por exemplo. O cancelado seria para informar que não precisa de nenhum tipo de atuação sobre aquele item. Por exemplo, falta de informação ou somente às vezes uma dúvida que não foi solucionada da forma correta, o cancelar seria para esse tipo de situação. E com isso a gente consegue também, além dos status para acompanhar, existe um campo na plataforma onde você consegue acompanhar todas as suas solicitações. Então, vindo aqui na parte superior, tem um botãozinho, né, um ícone chamado solicitações com um número. Esse número significa a quantidade de solicitações. E aqui você pode ver criado por mim ou todas, né? Vamos criado por mim, seria onde eu conseguiria visualizar esse chamado, né? Onde eu consigo acompanhar. Vamos supor que eu tenho um chamado agora nesse erro de leitura, certo? Se eu precisasse ter mais chamados, né, tivesse mais solicitações, nesse campo ele vai exibir todas as solicitações no qual o chamado foi aberto. Então, tudo que eu tenho disponível, eu consigo acompanhar através dos status que eu já informei anteriormente. Aqui ele vai dizer quem seria o responsável, né, o analista responsável, a gravidade. Então, é possível acompanhar, clicando em resumo, a gente consegue abrir e acompanhar tudo para visualizar, né, as informações necessárias. E é isso, pessoal. Com isso, finalizamos as aberturas dos chamados, visualização de tudo, como é que a gente acompanha os status. Agradeço a atenção de todos vocês e até a próxima.